Eu vou começar a gravar agora aqui uma sequência de vídeos que eu estou chamando de anatomia, que é o seguinte: eu vou ensinar já a modelagem da cabeça, dos braços, pernas, mãos, porque essas são partes que serão comuns a todos os bonequinhos, ou seja, a modelagem da cabeça ela é padronizada, é a mesma que a gente vai usar em todos os bonequinhos. Então eu vou ensinar isso agora, e aí lá na frente, quando eu chegar no passo a passo do bonequinho propriamente dito, eu já vou chegar com a cabecinha pronta, com os bracinhos prontos, porque eu já vou ter ensinado a vocês e assim a gente ganha tempo. Antes de começar, eu queria fazer aqui umas considerações a respeito da quantidade de massa, porque eu sei que muitas pessoas preferem trabalhar com balança, né? Trabalhar com o peso. Só que eu tenho que levar em consideração que nem todas as pessoas têm a balança em casa. Então eu prefiro trabalhar com medida, porque régua é uma coisa muito simples, todo mundo tem em casa, então dessa forma eu não vou estar privilegiando ninguém. A régua, normalmente, ela já é milimetrada. Então, entre cada centímetro aqui da régua, a gente tem 10 tracinhos pequenininhos, né, que são os milímetros. Então, ou seja, cada centímetro corresponde a 10 milímetros. E onde tem aquele tracinho aqui do meio, né, que é o meio centímetro, a gente conta 5 milímetros. Então, a contagem aqui na régua é muito simples, é só você seguir a numeração da própria régua. Então, começa aqui no 1 centímetro, são 10 milímetros. Então, começa 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 e assim por diante. Então, você vai pegar a bolinha, aqui no caso é uma bolinha de isopor, mas você vai fazer a mesma coisa com a massa, você vai colocar a bolinha aqui na régua e vai ver onde ela termina. Essa daqui, ó, terminou na direção do número 3 da régua, ou seja, essa bolinha é uma bolinha de 30 milímetros. Uma outra opção para medir é o paquímetro, que é esse instrumento aqui. Esse aqui é um paquímetro digital, mas existe o paquímetro analógico também, que na verdade é tão somente uma reguinha que tem essas duas garrinhas aqui que a gente coloca na peça e mede. Esse daqui, por ser digital, já marcou aqui o tamanho da bolinha. Ele é um paquímetro de precisão, então dá 30,2 milímetros, mas esses 0,2 aqui a gente desconsidera. Essa daqui é uma bolinha de 30 milímetros. Vou começar pela cabeça. Eu tenho uma preferência, sempre quando eu vou encapar bolinha de isopor para fazer cabeça, de trabalhar sempre com a bolinha de isopor um pouco menor. Então, eu vou trabalhar com a bolinha de 25, a bolinha de isopor de 25 milímetros e a bolinha de massa de 35. Eu prefiro assim, principalmente porque a gente vai trabalhar com os olhinhos de miçanga. Então, a cabeça fica mais maçuda, fica mais fácil de espetar a miçanga. Se você trabalha com a bolinha de isopor um pouco maior e faz uma camada muito fininha de massa, acaba não sobrando espaço para encaixar a miçanga. E também a cabecinha sendo mais maçuda, eu acho mais fácil de modelar. Mas é uma questão de preferência. Se você preferir trabalhar com a bolinha de 30 milímetros, não tem problema nenhum não, tá? Eu estou trabalhando aqui com a bolinha de isopor de 25 milímetros e a de massa de 35 milímetros. Vocês viram aqui que eu encapei a bolinha, mas eu não dei aquele formato de pera. Eu deixei um formato mais arredondado. Aqui está a bolinha, aqui para baixo está o excesso de massa. Eu vou colocar ela aqui em cima da mesa, já na direção, na posição certinha da cabeça. E vou dar uma apertadinha. Ela vai ficar retinha aqui assim embaixo. Mais ou menos no meio da cabeça, eu vou marcar a linha dos olhos, vou marcar com o dedo. Se você tiver o dedo muito grosso, pode usar uma caneta ou algum objeto circular, substituindo o dedo.
A partir dessa marquinha aqui que eu fiz, eu vou marcar a bochecha, mas bem de levinho, para não ficar aquele boneco excessivamente bochechudo. Aqui no meio, mais ou menos na direção do nariz, eu vou apertar empurrando para cima. E a partir daqui eu já vou suavizando, né, formando o nariz. Na verdade, ele não tem nariz, né? O noivinho fofinho, ele tem só uma sombra de nariz. Vou marcar um pouquinho mais esse nariz aqui usando o boleador. Depois eu venho aqui e vou suavizando com o dedo. Os olhos eu vou fazer usando as miçangas, essa aqui que a gente chama de miçangão, né? Ela é um pouquinho maior. Primeiro eu venho aqui no bonequinho e marco o lugar onde eu vou colocar com o palito. É uma preferência minha, eu gosto de colocar os olhinhos um pouquinho mais afastados um do outro. Então, só para vocês terem uma noção, ele ficou com mais ou menos 2 centímetros de distância entre um pontinho e outro. Eu vou colocar um pinguinho de cola, bem pouquinho mesmo. Na verdade, essa cola aqui é só para a miçanguinha não escorregar, porque quando a gente não coloca cola, ela escorrega muito. Então, é mais difícil, ela acaba caindo, dá mais trabalho. Para empurrar, eu gosto de usar um canudinho de cotonete aqui cortado, que eu acho que dá um pouquinho mais de apoio, ela não escorrega tanto. Aí pode afundar bem, porque a massinha de biscuit, à medida que ela vai secando, ela tende a empurrar essa miçanguinha para fora. Então pode empurrar bem a miçanguinha. A boca, eu vou marcar usando esse marcador de alumínio que eu fiz, usando latinha de refrigerante. Eu ensinei a fazer esse marcador lá no meu outro canal. Então, no final dessa aula, no final desse módulo, eu vou postar esse vídeo aqui no canal para vocês. Aí, quem tiver interesse, vai lá e assiste. As orelhas, vou fazer com 2 bolinhas bem pequenininhas, um pouquinho mais de meio centímetro cada uma. Aqui, como a minha massa já está ressecando, eu vou passar um pouquinho de água. A posição da orelha, colocando o bonequinho aqui de lado, ela tem que ficar bem centralizada. Então, a gente imagina uma linha aqui bem no centro, para não fazer ela nem muito para trás e nem muito para frente. E aqui, na altura dela, ela fica entre a linha dos olhos e a linha da boca. Vou empurrar usando essa esteca que tem essa pontinha. Coloco a esteca bem no limite aqui, entre a cabeça e o comecinho da orelha. Dou uma apertadinha assim de leve, só para ela não ficar muito orelhinha de abano. E aqui embaixo eu já vou fazer um furo, pode ser um furo bem largo, porque é aqui onde a gente vai encaixar o pescoço depois. Até aqui esse ponto, a modelagem da cabeça é igualzinha, tanto para o menino quanto para a menina. Na verdade, o que vai diferenciar uma da outra é a maquiagem. A menina, normalmente a gente coloca brinquinhos nela. Vocês podem usar uma pedrinha de strass, uma pecinha de bijuteria, enfim, coisas que você tem aí na sua casa que você goste. Eu gosto muito de usar brinquinho mesmo, de verdade. Eu vou ali no comércio popular, compro esses brinquinhos de R$1, R$2 e uso nas minhas bonequinhas.
Então, quando chega aqui nesse ponto do rostinho da menina, eu gosto já de fazer os furinhos. Vou usar aqui o próprio pininho do brinco, já vou fazer o furinho e deixar furadinha. Aí depois eu escolho qual o adereço, qual o brinquinho que eu vou usar. Para secar, só vou colocar um palitinho aqui e vou deixar ela espetadinha no isopor. Para adiantar, eu já tinha deixado aqui duas cabecinhas secarem para demonstrar como vai ser feita a pintura dos cílios e das sobrancelhas. É muito importante esperar secar, porque vocês sabem que se pintar com o biscuit ainda molinho, essa tinta vai rachar todinha depois. Eu vou usar a tinta acrílica. Eu sempre gosto de diluir ela um pouquinho com água, porque a tinta que vem de fábrica, normalmente ela é muito grossa, muito pastosa. Então, eu diluo ela um pouquinho com água. Antes de pintar, eu passo o cotonete úmido, porque eu acho que com a massa hidratada assim, a tinta escorrega melhor. Não vai molhar muito não, é só umedecer mesmo. Essa daqui eu vou fazer um menino, então o menino não tem muito o que fazer não, é só pintar as sobrancelhas mesmo. Vou usar aqui o pincel, esse daqui é da Tigre, tá? Um pelo de Marta, referência dele 308, número 0. Molho o pincel na água primeiro, tiro aqui o excesso, molho na tinta, depois molho na água de novo para deixar essa tinta bem diluída. Venho aqui na mão, tiro todo o excesso. E aí a sobrancelha dele é só um tracinho. A menina, ela já tem cílios e uma sobrancelha mais desenhadinha. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou umedecer primeiro. Molho o pincel na tinta, molho na água, tiro o excesso aqui na mão. E vou colocar esse pincel lá dentro do olho, bem no buraquinho mesmo, e vou puxar o tracinho de lá de dentro para fora. E para finalizar aqui na bochechinha, um pouquinho de blush de maquiagem mesmo.